Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio. Passou tão rápido já, né? Tantos episódios, a gente falando de tanta coisa importante, boa e necessária para a nossa vida aqui. Queria agradecer vocês que estão aqui me escutando, vocês que estão me dando os feedbacks, né, de tudo que vocês têm escutado aqui, de como isso tem reverberado na vida de vocês. Então, fico muito grata por a gente ter esse espaço de troca. Eu não quero que esse espaço seja um espaço só em que eu falo e você só escuta. Por isso que a gente tem os comentários aqui, por isso que a gente tem um espaço lá no Instagram, onde você pode também desaguar e compartilhar um pouco sobre como essas questões todas que eu tô trazendo aqui chegam para você. Hoje é mais um episódio onde a gente vai falar especificamente do tema do mês, que é tempo, relacionado à vida de autônoma. E quando eu junto esse tema, tempo, com esse cenário de trabalho, principalmente de autônomo, eu acho que a gente vai ter um grande desafio, né? Eu acho que isso no episódio com o Hudson, de que a minha maior ficha que caiu sobre eu ser autônoma, sobre tudo que incluía ser autônoma, foi quando eu precisei lidar com o gerenciamento do meu tempo no meu trabalho. Quando a gente não é autônomo, a gente não precisa gerenciar esse nosso tempo, porque na verdade esse tempo ele já é pré-definido. A gente precisa gerenciar o como a gente atua nesse tempo já pré-definido, mas é diferente de escolher o tempo que você vai dedicar para o seu trabalho. Que horas você começa, que horas você vai pausar, que horas você vai finalizar, né? Então, quando você se torna autônomo, eu percebo que esse é um dos grandes desafios que a gente vive, como que a gente gerencia o nosso tempo de uma forma um pouco mais equilibrada, porque se a gente fala que uma das potencialidades de ser autônomo é você ter mais flexibilidade no seu tempo, não faz nenhum sentido você escolher trabalhar no formato CLT só por uma questão de obrigação, né? Das 8 às 6 por uma questão de obrigação que você colocou, de você achar que você precisa trabalhar nesse período, senão você não vai ser remunerado o suficiente, você não vai ser valorizado o suficiente. Então, eu vejo que esse é um dos grandes desafios, né, desse cenário autônomo. E para mim foi muito simbólico. Eu lembro quando eu precisei começar a usar a minha agenda, começar a olhar o tempo na minha agenda e falar: meu Deus, o que eu faço com esse tempo? Né? Quanto tempo eu vou dedicar para os atendimentos, para as sessões, quanto tempo dura as minhas sessões. E nesse processo de trabalho de aprofundamento na minha relação com o tempo, eu tenho refletido muito sobre quais são as minhas prioridades, não só na vida do trabalho, mas também na minha vida no geral. Porque eu lembro que quando eu comecei a atender, teve uma época que eu atendi bastante, que foi no começo da pandemia. Porque no começo da pandemia, eu ainda tinha muita resistência em atender como terapeuta. Eu lembro que a primeira mentoria que eu fiz, eu tinha muita dificuldade, inclusive, de me nomear como terapeuta. Eu lembro que o meu mentor da época, o Rodrigo, virou para mim e falou assim: qual que é a sua resistência em se assumir como terapeuta? Eu falei: nossa, eu acho que é muita responsabilidade esse termo, e eu não gosto de como as pessoas projetam uma salvação num terapeuta ou um terapeuta perfeito que não tem problemas. E ele falou: tá, eu entendo o seu ponto, mas ser terapeuta é cuidar de gente, não é isso que você faz? Não é isso que você faz com as formações que você tem? E as minhas formações são em terapias holísticas, né? São técnicas terapêuticas. Então não tem como a gente se isentar desse lugar de ser terapeuta, né? Por mais distorções que existam nesse campo, mas eu percebia que, por exemplo, a minha dificuldade de me assumir como terapeuta, ela estava muito conectada com esse lugar de não querer pegar essa responsabilidade para mim, né? A responsabilidade de ser terapeuta e de cuidar de gente, porque quando essa responsabilidade chega, você chega com mais clareza e você chega com mais atenção também àquilo que você faz, né? Com mais cuidado naquilo que você faz. E esse peso da responsabilidade nem sempre é ruim, né? E eu percebi que eu estava com dificuldade de trabalhar também as crenças que eu tinha em relação a terapeutas, porque quando eu falava de eu não quero que as pessoas
esperem de mim um lugar perfeito de existir, né? Terapeuta que não passa por nada. Eu tava falando de crenças que ainda estavam em mim e que se eu me rotulasse como terapeuta, eu iria sentir esse peso das minhas próprias crenças. Percebe como é amplo o rolê? E eu lembro que foi um processo eu conseguir me assumir como terapeuta. E minha principal ferramenta no início da minha jornada como terapeuta foi o Reiki. Mas o Reiki eu conheci num centro espírita. Eu frequentava um centro espírita e nesse centro espírita tinha atendimento de Reiki que você poderia escolher fazer ou não. Então eu conheci o Reiki nesse lugar da terapia holística, né, gratuita, da caridade, que estava ali no centro espírita. E quando eu fiz a formação de Reiki, que nem foi uma intenção minha fazer a formação de Reiki, eu fiz a formação de Reiki porque ela estava inclusa dentro da minha primeira formação, que tinham várias técnicas ali inclusas, né? E quando eu fiz o Reiki, eu tive uma sensação de que eu me reencontrei, assim, no sentido de parece que eu já fiz aquilo em outras vidas e talvez eu tenha feito mesmo, né? E isso me chamou muita atenção. Só que eu ainda tinha muita resistência em atender com Reiki, em cobrar pelo meu trabalho. Até porque, né, é o que eu faço todos os dias. Se eu não cobro, eu vou pagar minhas contas como? Fora que cobrar também é um ato de entregar ao outro a responsabilidade que é do outro nesse processo também, né? Então, o dinheiro, ele tem uma função muito importante nessa nossa troca, porque eu não tô ali atendendo a pessoa de graça, né? Eu tô ali recebendo por algo que eu estou entregando, é uma troca. Então, o dinheiro ele é muito importante nesse lugar, só que na época eu não conseguia mensurar nem isso e tinha muita resistência, muita dificuldade. E eu tomei mais o Reiki para minha vida e nos processos de atendimento na pandemia. Eu lembro que quando entrou a pandemia, por mais contraditório que pareça, eu fiquei muito centrada, muito firme em mim mesma, muito concentrada em mim e pensei, nossa, agora é o momento em que eu preciso colocar as coisas que eu acredito e vivo no mundo. É nesse momento que nós, como humanidades, a gente está precisando, né, acessar um campo mais elevado de consciência de nós e da vida, para que a gente faça coisas diferentes, para que a gente tenha ações diferentes. Então chegou para mim muito forte essa consciência que ela não chegou na cabeça, ela chegou no corpo, ela chegou num lugar integrado, assim, como se eu tivesse recebido a mensagem e entendido a mensagem. Né? Não é só sobre o que eu sabia, era sobre o que eu realmente queria fazer com aquilo. E foi quando eu comecei a atender com o Reiki, né? E aí eu comecei a atender muito com o Reiki por um valor muito simbólico. E aí eu comecei a ter alguns sintomas físicos de muito tremor, de muita inquietação, e aí eu fui percebendo que estava conectado com o quantas pessoas eu estava atendendo, que estava conectado com o valor que eu estava cobrando e que também estava conectado com como eu estava gerenciando a minha agenda e o meu tempo. E aí eu entendi que eu, como Nádia, eu preciso de um tempo para dedicar para mim e que esse tempo ele precisa estar na minha agenda. E quando eu pensei sobre isso, eu falei, nossa, é verdade, a gente só utiliza a agenda para tudo aquilo que a gente tem de compromisso com o outro. Então, na nossa agenda, quase nunca está a gente e quase sempre está o outro. E a gente fica com o que sobra, a gente fica com o resto. E eu entendi que eu, como Nádia, e mais do que isso, que eu, como terapeuta nesse momento, eu precisava cuidar de mim. Porque se eu não cuido de mim, eu não consigo atender. Porque se eu não cuido de mim, eu não consigo me firmar naquilo que realmente faz sentido para mim e não consigo ajudar com qualidade as pessoas que estão ali chegando até mim, né? Então, essa foi uma consciência que me chegou muito forte por conta desses sintomas físicos que eu comecei a ter na época da pandemia. E aí eu precisei começar a desenvolver o meu trabalho com a rotina. Por quê? Eu nunca gostei de rotina, eu não sei você, mas eu nunca gostei, para mim sempre era um peso muito grande eu pensar numa rotina que acontecia na maioria das vezes sempre igual, com coisas acontecendo repetidas vezes, e era um peso muito grande para mim, né, a rotina. E eu lembro que nessa mesma mentoria que eu fiz, inicial lá atrás, o Rodrigo também me falou assim,
o que que você considera que é rotina? Eu falei: "Ah, eu acho rotina chato, eu acho rotina um negócio monótono, sem graça, parece que não me dá a liberdade, sabe, que eu tanto busco na minha vida". E aí ele falou assim: "Você se considera uma pessoa disciplinada?". E eu lembro que eu cheguei à conclusão de que eu não era. Com as coisas que realmente eram importantes pra mim, né, alguns cuidados e tudo mais, eu percebia que eu tinha muita dificuldade de manter uma disciplina. E ele falou assim: uma vez eu escutei de um mestre que ter disciplina é ser discípulo de si mesmo, né? Então, você seria discípula de si mesma? E eu lembro que quando ele perguntou isso, eu falei: jamais. Jamais, com as coisas que eu tô fazendo, com como eu não tenho me cuidado em muitos lugares, eu jamais seria. Eu falei, nossa, não faz sentido nenhum eu não ser discípula de mim mesma, né? Óbvio que ao longo do tempo eu fui percebendo que essa resposta automática que eu dei também é uma resposta muito baseada numa autocobrança, numa exigência de perfeição muito grande minha, né? Porque o que acontecia comigo e com a rotina nessa minha relação com o tempo, era que qualquer coisa que eu fizesse que saísse desse lugar da rotina, né, ou que não saísse de um lugar da rotina pré-estabelecida, acho que é esse o ponto que eu quero dizer, né? Então, eu tenho coisas definidas para fazer. Se eu não faço uma dessas coisas, eu já entrava numa autocobrança tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu já invalidava tudo que eu tenho feito e construído até ali, né? Um dia que não dá certo não significa que o processo não dá certo, significa que só naquele dia não deu. E se naquele dia não deu, a gente aceita e depois a gente continua fazendo o que é possível com aquilo que a gente tem, mas buscando sempre a consciência daquilo que é prioridade, né? Então, eu sempre me cobrei demais. E esse processo de autocobrança, ele sempre foi muito violento. A gente tem pouca consciência sobre como é violento ficar nesse julgamento de autocobrança e nutrindo essas vozes internas que minam a gente de enxergar o quanto a gente já construiu até aqui e como a gente pode ter mais acolhimento nos momentos em que as coisas saem, né, fora do planejado. Um acolhimento que ele pode ser mais amoroso, mas também pode ser mais firme, né? Então, eu tinha muita dificuldade com a rotina e com o tempo nesse sentido. Eu queria fazer só tudo que eu achava que era legal e eu fui com o tempo entendendo que para fazer tudo aquilo de legal que eu queria fazer, eu precisava entender o mínimo de essência ali, né? A essência daquilo que eu precisava fazer todos os dias para que eu estivesse bem, para que eu estivesse nutrida, para que eu estivesse no meu corpo, né? Para que as minhas emoções tenham espaço, para que as minhas relações tenham vez, né? Então eu fui entendendo que dentro da minha rotina existia um mínimo que eu precisaria fazer para mim. Eu não precisaria definir o meu dia inteiro, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que eu poderia definir o tempo que eu tenho dedicado para algumas coisas, mas que eu sempre começo com o meu autocuidado, porque primeiro eu estou disponível para mim, né? Então, quando eu acordo, eu me coloco à disposição de mim mesma, porque se eu acordo e já me coloco à disposição do outro, a chance de depois eu voltar para me cuidar e para estar disponível para mim, ela vai ser bem menor. Então, eu acordo já na presença, já com calma e trago esse espaço de autocuidado, né? Um autocuidado que ele não é baseado só em estética, é um autocuidado que é baseado em presença, em acordar com calma, em respirar com calma, né? Tantas coisas que a gente faz de forma afobada, porque a gente já acorda sem tempo, né? A gente já acorda com o tempo contado. E esse foi um grande insight que eu tive de entender que eu precisava começar o meu dia, tanto o meu dia comigo mesma, quanto o meu dia pessoal no meu trabalho, buscando aquilo que eu precisaria fazer por mim mesma e pelo meu trabalho, que só dependia de mim. E que nesse momento não estar disponível é bom, porque se eu me coloco disponível, a chance de eu terminar aquilo que eu preciso terminar ela é muito pequena. A chance de eu já ter saído da presença naquilo que eu tô fazendo, ela é muito grande. Essas foram coisas que eu fui aprendendo aí ao longo do tempo. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu aprendi a criar um pouco mais de intimidade com o tempo e com a rotina, entendendo que na verdade a rotina ela não me aprisiona. A rotina ela me liberta. Ela me liberta primeiro de mim mesma, né? E das coisas que eu tenho enraizadas aqui que me impedem de me enxergar, de me acolher, de me respeitar.
né? Então a rotina me entrega hoje esse lugar de um pouco mais de presença para fazer coisas que eu preciso fazer na minha vida. Essa reflexão que eu tive sobre rotina começou a me indagar, a pensar sobre como eu queria me relacionar com o tempo, não só no meu trabalho agora, mas na minha vida como um todo. Como que eu gostaria de me relacionar com o tempo? E nesse processo foi o momento em que eu fui descobrindo que, na verdade, o meu maior valor na vida é tempo de qualidade. Tempo de qualidade para estar com quem eu amo, tempo de qualidade para gravar as coisas que eu preciso gravar, tempo de qualidade para fazer os atendimentos sem pressa. E óbvio que nem sempre isso é possível, e muitas vezes eu mesma me coloco em lugares, em momentos em que eu não tenho tempo e faço as coisas mais afobadas e fico mais ansiosa, né? Mas quando isso acontece, eu olho para mim, eu percebo que aquela atitude não me fez bem, e aí reforço em mim o quanto o tempo de qualidade é algo sagrado e inegociável para mim. E aí na próxima situação, eu tenho a oportunidade de me relembrar disso que foi vivido, experienciado, que não foi bom, para que eu tome novas escolhas e tenha novas atitudes, né? Então, hoje eu já me sinto numa relação muito mais saudável com o tempo, e é engraçado porque hoje eu me vejo numa relação um pouco mais conservadora com o tempo, talvez, mas por conta do momento que eu tô, né? Eu comecei a tatear essa relação com a rotina nessa época que eu falei para vocês, que eu escutei sobre ser discípulo de si mesmo, e eu acho que ao longo desses anos eu fui aprendendo a tatear essa agenda e esses horários de uma forma em que que eu pudesse encontrar minimamente um conforto, entender os momentos em que eu começo a atender, os momentos em que eu paro de atender. E hoje eu tô num momento de grande expansão de carreira, né? Eu escutei esse termo nesses últimos dias e eu gostei bastante. Expansão de carreira. Então eu tô expandindo dentro do meu próprio trabalho. Para mim mesma, comigo mesma em primeiro lugar, e naturalmente isso reverbera no resto, né, no todo dos clientes e em todo mundo que chega fora. E hoje a minha relação com o tempo e com a agenda, ela tá permeando um lugar bem diferente, porque eu percebo que um dos grandes desafios que eu tenho com a questão da rotina é entender quando aquela rotina que eu pré-estabeleci para mim há algum tempo atrás, ela não mais está cabendo. Entender que agora o meu momento, ele pede por outras questões, por outras prioridades. Por exemplo, eu estava atendendo sempre mais na parte da tarde e na parte da noite. E eu entendi que esse processo de expansão de carreira solicita de mim mesma mais disponibilidade na agenda para fazer atendimentos tanto de terapia holística quanto de mentoria, e uma reorganização desses horários com horários que eu consiga atender as pessoas que também trabalham em lugares CLT, né, as pessoas que tenham um horário um pouco mais rígido e menos flexível no trabalho. E eu fui entendendo isso, e na medida que eu fui entendendo isso, eu fui precisando abrir horários na minha agenda no começo do dia, coisa que eu não fazia desde quando eu iniciei nesse processo da terapia holística como terapeuta, né? E para mim foi muito difícil abrir esses horários na agenda, porque eu demorei para enxergar que agora esse meu momento de expansão de carreira, ele pede por uma reorganização nessa agenda para que ela atenda agora essas minhas necessidades e esse meu momento atual. Porque eu estava tentando sustentar uma agenda que não estava mais fazendo sentido para o meu momento atual e que não condiz com o que eu quero construir agora no meu trabalho. Então é muito curioso perceber que a rotina, ela não é um lugar, por mais que ela seja um lugar meio que definido, ela não é definida para sempre, e a gente vai precisar sempre estar entrando em contato com a gente, percebendo quais são as nossas necessidades do momento, as coisas que a gente está precisando e querendo viver e acessar, construir em nós, para que a gente revise essa agenda e veja o quanto ela está cabendo hoje na nossa vida ou não. Eu percebo que essa é uma das maiores dificuldades também, entender que a agenda, ela é algo vivo, ela é um organismo vivo, né? E que nessa agenda a gente vai precisar rever o tempo todo coisas de acordo com as questões que a vida nos apresenta,
né? Óbvio que a gente precisa ter uma clareza mínima ali das coisas que estão disponíveis na nossa agenda. E eu acho que esse processo de relação com o tempo e relação com a agenda traz uma grande oportunidade de amadurecer, né? Porque dentro desse processo de se relacionar com o tempo, a gente vai precisar, igual eu já falei aqui, entender quais são as nossas prioridades. E tem um livro, não sei se você conhece, que chama O Essencialismo, e ele fala que se a gente tem prioridades, a gente não entendeu nada, basicamente. Porque prioridade é uma coisa só. Se a gente tem várias prioridades, a gente não sabe qual é a nossa real prioridade. Eu escutei uma frase hoje da professora Luciana Galvão, de uma palestra que é muito legal, que é uma palestra de um curso que fala de um livro que também é muito legal, que eu recomendo. Quer dizer, eu não li ele, mas todo mundo me recomenda ele, eu sei que eu preciso comprá-lo, inclusive. Mas só de ver a palestra e de entender o conteúdo que tem dentro desse livro, eu já tenho a completa convicção de indicar ele aqui para vocês, que é Como Superar os Seus Limites Internos. E essa palestra que a Lucilena Galvão fala desse livro, ela fala sobre entender o que é urgente e entender o que é importante. Porque muitas vezes a gente dedica muito mais tempo para fazer aquilo que é urgente e fica deixando de lado aquilo que é importante. E aquilo que é urgente, no final das contas, pode ser que nem tão urgente seja. Entra num lugar de urgência, às vezes pela nossa necessidade de atender o outro o tempo todo, pela nossa necessidade de colocar o outro como sendo a prioridade da nossa vida, ou coisas que não são prioridades na nossa vida passam a ser por conta das nossas resistências, né? Porque eu preciso entender o meu momento atual para entender que todo o processo de crescimento que eu vou viver, seja na carreira ou na vida, eu vou enfrentar grandes desafios para crescer. E os principais desafios que a gente enfrenta no processo de crescimento são os nossos próprios desafios. É a nossa própria resistência em ser mais responsável com o nosso tempo, com a nossa hora, com a nossa rotina, com as coisas que a gente tem já pré-estabelecidas, que combinam e que condizem com esse desejo de construção que a gente está tendo na vida. Esse livro, inclusive, fala muito sobre como que a gente tem lidado com essas nossas resistências e sobre como, quando a gente decide crescer em algo da nossa vida, a gente vai enfrentar essas resistências de cara, né? E essas resistências dizem sobre o quanto a gente tá com medo do novo, né? O quanto a gente quer ainda ficar numa zona que não é confortável, que não está mais confortável, senão a gente não estava com sede de mudança, né? Mas que é conhecida. Então, é por isso que na mentoria de negócios que eu desenvolvi, que eu guio autônomos num processo de reestruturação do negócio de dentro para fora, a gente tem uma sessão e um encontro que a gente só fala de resistências e que a gente trabalha também a quebra dessas resistências através de algumas técnicas, né? Porque não adianta a gente achar que a vida real ela é 100% perfeita e que a gente não vai viver desafios e grandes desafios para atravessar grandes questões da nossa vida. Porque a relação com o tempo, quando a gente se aprofunda na nossa relação com o tempo, quando a gente se aprofunda na nossa relação com o tempo, e quando eu falo isso para vocês aqui, eu vejo que se a relação com o tempo fosse um planeta, eu acho que seria Saturno, que é o planeta da responsabilidade, né? Que é o planeta da firmeza, que é o planeta da consistência, da persistência, do direcionamento, né? Quem já passou pelo retorno de Saturno sabe que aí a fase dos 30 é uma fase de muito convite da vida para tomar mais as rédeas da própria vida, para pensar sobre o que você tem feito, sobre o que você quer fazer, sobre o que faz sentido, sobre como você tem lidado com o tempo, com a sua história até aqui, né? Então, a gente tá num ano que também tá sendo regido por esse planeta. Eu já falei isso aqui também, né? Mas quando a gente pensa em um convite que nós todos estamos tendo para ter mais responsabilidade sobre nós mesmos e com o nosso trabalho, quando a gente fala de nós autônomos, esse nosso comprometimento com o nosso tempo, ele é extremamente importante. O comprometimento com o nosso tempo, ele é extremamente relevante para o quanto a gente quer construir na nossa vida.
né? Sobre o quanto a gente vai ter que, às vezes, enfrentar essas resistências e fazer coisas que ainda não estão entregando resultados para a gente a curto prazo, mas que a longo prazo vai ter espaço, que a longo prazo vai ser sustentado por uma raiz que ela não é frágil a qualquer vento. Ela é uma raiz que está realmente enraizada, que está realmente ali conectada com a terra, né? Recebendo nutrição, mas dando suporte para essa terra também, né? Então a gente está falando de uma troca que acontece num lugar de mais firmamento, e aí me vem muito essa energia de firmeza com o tempo em nós autônomos, né? Porque a relação com a firmeza é uma relação que também vai precisar ser nutrida. Eu sempre falo, né, que o difícil não é dar limite para o outro, o difícil é dar limite para você. Para a gente dar limite para o outro, a gente precisa antes entender qual é o nosso limite e nós escolhermos, em primeiro lugar, respeitar os nossos limites. Não é algo simples, né? Mas a energia da firmeza, ela está aí presente em todos os grandes mestres e mestras que passaram aqui pela Terra e que estão aqui ainda vivos na Terra, mas é uma firmeza de consistência, daquela que começa a se conectar consigo e realmente sustenta esse lugar de fazer aquilo que precisa ser feito. Ser feito a nível de alma, sabe? Não é um fazer porque eu acho que as pessoas querem, não é fazer porque eu quero só estabilidade financeira, é fazer porque eu quero me nutrir daquilo, porque aquele caminho para minha alma faz sentido. E a firmeza muitas vezes é confundida com rigidez, né? Com uma energia ruim, né? De grosseria. E na verdade a firmeza é só uma clareza do lugar onde você quer chegar e dos nãos que você vai precisar dizer no caminho para continuar em direção àquilo que realmente faz sentido. É uma energia de foco. Engraçado que gravar esse episódio não é algo confortável para mim, porque por mais que hoje a minha relação com o tempo ela já esteja num lugar totalmente ressignificado do começo da minha carreira, e num lugar totalmente mais ancorado em mim do que no outro, esse processo que eu tô vivendo de reestruturação no meu trabalho agora, que eu compartilhei com vocês no Instagram esses dias, ele tá me convidando a me aprofundar mais ainda na minha relação com o tempo, né, de ter um tempo de mais responsabilidade com aquilo que eu desejo construir, e parece que falar disso é me autocutucar. Isso não é sempre isso, né? Mas o episódio de hoje tá tendo um gostinho diferente aqui pra mim. Nesse lugar de me cutucar, dessas minhas questões internas e nesse meu processo de aprofundamento nessa relação. Tanto com a minha rotina, quanto com o meu tempo, quanto com a minha agenda, quanto de entender as minhas prioridades, a minha prioridade, o meu momento atual, as resistências que esse meu momento atual estão me trazendo para que eu construa mais firmeza, mais responsabilidade e mais foco no meu processo de evolução espiritual aqui como ser humano, né? Então, é algo muito maior. Eu sempre sou a pessoa que vou incentivar vocês a trabalharem com algo que vocês amam. E trabalhar com algo que a gente ama não é algo que está disponível ainda para todo mundo, porque a gente sabe que a gente vive num país que tem muitas desigualdades no mundo, né? Que tem muitas desigualdades e é muito injusto falar para uma pessoa que só está pensando na comida que vai comer no próximo dia, que precisa pensar e fazer algo que ama, né? Mas se você está me escutando aqui e tem comida na mesa, e tem um lugar gostoso para dormir, uma água gostosa para você tomar banho, né? Tem esses privilégios. Você tem a obrigação de buscar um trabalho que você ama e de, a partir desse lugar de buscar um trabalho que você ama, que não é um trabalho em que você vai fazer tudo que você gosta o tempo todo, você vai precisar lidar com esse seu gerenciamento de rotina, de tempo e de prioridades. E aqui seja autônomo, seja CLT, né? Eu acho que o autônomo, ele tem um gostinho totalmente diferente nessa conexão com o tempo, porque a gente pode super aproveitar, né, a flexibilidade disso e entendendo qual é a nossa flexibilidade com nós mesmos. Mas eu acho que essa reflexão com o tempo e com o trabalho, né, sobre como a gente tem dedicado tempo de qualidade para o nosso trabalho, como a gente tem dividido a nossa vida, né, de acordo com o tempo, porque muitas vezes
O trabalho passa a ser o centro da nossa vida e quando a gente vê, a gente está fazendo 24 horas praticamente o nosso trabalho. E o nosso trabalho é uma parte. Se a gente não nutre o resto, a gente não vai estar nutrido fazendo o que a gente ama, então a gente também não vai estar entregando o nosso melhor. Então, trabalhar a nossa relação com o tempo e com a nossa vida de autônomo também é aprender a colocar o trabalho no lugar dele. Um lugar extremamente importante, mas um lugar que só ele não supre a nossa vida, porque nós não estamos aqui para ser o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é fruto de quem a gente é, e quem a gente é contempla tantas outras camadas, né? Das pessoas que a gente se relaciona, dos lugares que a gente frequenta, do tempo que a gente tem de descanso, do quanto a gente faz coisas que a gente realmente gosta, ou sobre o quanto a gente está só sugando a nossa energia, indo para lugares que a gente não quer, se relacionando com pessoas que não fazem sentido pra gente. Então, perceber o quanto o nosso trabalho é afetado pelo tempo, né, e pela falta de aprofundamento na nossa relação com o tempo é algo muito importante para nossa jornada também, certo? Eu acho que por hoje é só. Vou ficar com essa partilha um pouco mais essencial aqui hoje, para que a gente possa deixar reverberando um pouco mais desse tema na nossa vida, na nossa rotina e no nosso trabalho, né? Então, deixa o seu depoimento aqui, compartilha comigo lá no Instagram como tem sido para você escutar e como que esse episódio aqui te tocou de alguma forma. E a gente se vê semana que vem com uma convidada especialíssima para a gente continuar a falar sobre esse tema que é tão relevante na nossa vida, que é tempo.